Calma. É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Estávamos ouvindo com Leonardo Gonçalves o louvor Jamais. Que Deus abençoe, graça e paz. Estamos agora na nossa programação Bom Dia com Cristo. E você que está nos acompanhando, agora nós também estamos pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Sou o pastor Dimas Pimentel e vamos juntos mais um dia, o último dia do mês de julho de 2024, 31 de julho, quarta-feira, agora são 7 horas e 20 minutos. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante para nós batermos um papo, termos esse momento de reflexão. Já mando um abraço para o pastor Marcos Lacerda, que logo cedo estava ao vivo trazendo aquela mensagem de bom dia. E seguimos juntos. Você que está nos acompanhando, que Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia maravilhoso, tenha um dia alegre, abençoado e próspero. E hoje nós vamos trazer a reflexão desse nossa programação Bom Dia com Cristo, lá de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim... Abre aspas, Marcos 44, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe, queridos, e Deus continue derramando bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Com Jesus no barco. O objetivo desse texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 4, versículo 31 e 35, é compreender o verdadeiro papel de Jesus em nossas vidas. Qual é o papel de Jesus na sua vida, na minha vida, enfim, nas nossas vidas? Eu quero dizer para vocês que não é novidade para ninguém que, assim como todos os países, nós vivemos num país cheio de problemas. Problemas na segurança, problemas na saúde, problema de instabilidade financeira. Nós vivemos um país cheio de problemas, como qualquer outro. Milhões de pessoas procuram desesperadamente as soluções para as suas dificuldades de segurança. Segurança, educação, saúde são os 3 marcos da instabilidade social. E milhões de pessoas procuram desesperadamente as soluções para essas dificuldades. E diante disso estão surgindo cada vez mais igrejas que estão interessadas em números e não em pregar a verdade, utilizando estratégias de marketing, explorando o tema, solução de problemas, que na realidade Jesus veio trazer salvação
não veio trazer fortuna para ninguém. E as pessoas buscam isso por fortuna, para trocar de casa, trocar de carro e tantas coisas mais. Jesus veio trazer o reino dos céus, a salvação, a vida eterna. Agora a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que parar de correr atrás de mensagens que nos tornam ricos, para de sofrer e tantas coisas mais. Porque a própria Bíblia diz assim: nesse mundo tereis aflições. Agora, com Jesus no barco, a coisa fica diferente. Fica diferente. Todos nós vamos ficar doentes, vamos morrer, porque é o ciclo da vida natural. Agora, nós temos que nos preparar nessa vida para a vida eterna. Porque tudo que nós buscamos aqui nesta vida vai ficar aqui. Tudo que nós lutamos, batalhamos, vai ficar aqui. Agora é verdade que Isaías 1,19 também diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? Aquilo que Deus vai te dar. Mas você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que, você tem que fazer a sua parte também. Então nós temos que ter esse cuidado. Alguns vendem o evangelho como mercadoria e ainda utilizam propaganda enganosa para isso. Então nesse texto, nesse bate-papo aqui, eu vou trazer alguns resultados verdadeiros de contarmos com Jesus no barco, ou seja, estar junto de nós. Lembre-se que quando Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando Nabucodonosor mandou eles lançarem na fornalha, já tinha um homem lá dentro. Jesus não foi o quarto homem, porque ninguém viu ele entrar. Ele já estava lá, então ele foi o primeiro homem, não o quarto homem. Eram 4, mas a Bíblia não diz que era o quarto, não. Nabucodonosor olhou de longe e falou assim: não foram 3 que nós lançamos? Porque eu vejo 4 e um todo de branco e as chamas não lhe tocam. Então, Jesus está no nosso barco. Jesus está conosco. Nós não temos garantias de ausência de problemas. No versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Não temos garantias que não vamos ter problemas. Os discípulos estavam literalmente com Jesus no barco, estavam cruzando o mar da Galileia. A presença física de Jesus não lhes garantiu a ausência de problemas. Eles quase foram a pique. E não foi um probleminha que eles enfrentaram. O texto original do grego fala de um grande vento. Um mengalê anemou. Um grande vento. A palavra mengalê, ou mega, passou para o português como um prefixo que confere a ideia de muito grande. Como por exemplo, mega empresário, mega mercado e outros. Foi um mega vento, um mega lei, né? Algo que vai além de super. Mega é super, hiper, mega. Super, hiper, mega. Em outras palavras, os discípulos, mesmo com Jesus, enfrentaram um mega vento. Algo terrível, que lá em Mateus capítulo 8, versículo 24, no original é chamado de maremoto, seísmo, de abalo sísmico. Então eles não foram os únicos, nem os últimos a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades. Sabe? Quantas pessoas nós conhecemos que passaram por grandes dificuldades, grandes lutas, mesmo sendo cristãos? Porque o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas aqui, assim como eu venci, vós também vencereis. Eu passei por uma quimioterapia terrível. Não desejo ninguém estar num hospital do jeito que eu estava, com nódulos espalhados no pulmão, no estômago, no intestino, e a minha medula parou de funcionar. Meus amigos, na época que me visitaram, estavam se preparando para o meu sepultamento. E eu estava com Cristo, como estou até hoje. Então eles não foram os únicos, nem os últimos, a contarem com a presença de Jesus e passarem por grande dificuldade. Na igreja primitiva,
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado até a morte, Paulo foi decapitado. Na história do cristianismo, quantas pessoas foram queimadas na fogueira, foram jogados os leões devorarem nas arenas de Roma. Os primeiros missionários no Brasil, sabe? E tantos outros. E na atualidade, pessoas que são perseguidas em países conhecidos como cortinas de ferro, que não aceitam o cristianismo. Então, são pessoas que passam por lutas. Então, quer dizer para você, ninguém se iluda. A vida cristã não é um mar de rosas e muitas vezes é uma verdadeira guerra. A Bíblia e a prática nos mostram que nunca tivemos a garantia de ausência de problemas. Outro ponto aqui que eu quero trazer é que não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha, sabe? Às vezes tem pessoas orando, orar para Deus me dar um bom emprego, mas ele não acorda para buscar, ele não quer começar de baixo, ele, sabe, não quer conquistar, ele quer ganhar. E a vida é uma conquista, assim como a salvação é uma conquista. Andar com Jesus é uma conquista, acordar de manhã e agradecer a Deus é uma conquista. Não ficamos dispensados de fazer, eu me converti agora, eu não preciso fazer nada, não. A Bíblia diz que o reino dos céus é adquirido por esforço desde os tempos de João Batista. Aqui os discípulos apavorados diante do grande problema pensaram que não havia mais nada, não havia mais saída. E logo eles foram e acordaram Jesus que dormia no barco e cobraram dele uma solução. Eles disseram ali no versículo 38, parte B, abre aspas, não te importa que pereçamos? Como quem diz, faça alguma coisa para nos salvar. E muitas das vezes acontece isso. Os discípulos não estavam dispensados de fazer a parte que lhes cabia. O que eles não tinham percebido é que não estavam dispensados de fazer a parte dele. Algumas versões mostram que Jesus os chamou de tímidos, de acordo com o versículo 40. E não é o ideal. Outras versões falam que Jesus os chamou de medrosos. E com base no texto original, é possível dizer que Jesus os chamou de covarde. Deiloi, do grego deiloi, covarde. Não era hora de ficarem desesperados como ficaram, mas sim de exercitarem a fé, que eles diziam ter. Eles diziam ter fé. Como muitos hoje, que dizem ter fé, mas a fé sem obras é morta. E a fé sem obra é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Não é a mesma fé de torcer por um clube, de torcer por um herói na TV. Não é a mesma fé, é uma fé diferente. É uma fé em algo que você não consegue ver nem tocar. É a fé em Deus. Nós também não estamos dispensados de fazer a parte que nos cabe. E muitos querem reclamar com Jesus em meio às dificuldades. E muitos dizem assim, Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? É o mesmo de declarar a nossa falta de fé. Então, na hora da dificuldade é que realmente temos a chance de demonstrar a qualidade da nossa fé. Não sejamos covardes diante da dificuldade e demonstrar que confiar em Jesus é fazer a sua parte, é fazer a nossa parte, a parte que nos cabe. Crer. Tudo é possível ao que crer, disse Jesus. No versículo 39, temos a garantia de um final feliz. Com Jesus no barco, ou seja, junto conosco, não temos a garantia de ausência de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte. Crer sempre, mas temos a garantia de um final feliz.
Jesus nos dá a garantia de um final feliz. Então aquele mega problema que os discípulos enfrentavam, o maremoto, para Jesus não era nada. Com seu poder e autoridade, ele repreendeu o vento e o mar, e logo tudo ficou calmo, de acordo com o versículo 39. O texto mostra que o maremoto não se tornou apenas em bonança, mas sim em uma grande bonança. E aparece mais uma vez aqui a palavra megaloi, de mega. Jesus transformou um mega problema em mega solução, em mega descanso, em mega paz. Eu tenho a impressão de que aquelas águas nunca estiveram tão calmas como naquele dia, porque Jesus determinou. Então isso nos ensina que por mais terrível que seja a tempestade que você enfrenta, ela pode ser transformada em calmaria. Calmaria espantosa que só pode ser criada por um poder sobrenatural, como o poder de Jesus, que foi o que aconteceu, uma calmaria espantosa, uma mega calmaria. E quem conta com Jesus no barco chegará a um porto seguro sempre e terá um final feliz. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que talvez alguém possa pensar, mas pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Puro engano. Quem está com Jesus, ainda que morra, terminará bem, pois está com aquele que tem autoridade sobre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Apocalipse 1,18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. E Jesus nos deu a garantia que aquele que está nele, ainda que morra, viverá. Ele nos garante a vitória da vida eterna. Naquela ocasião, com demonstração de poder, os discípulos ficaram com mais medo do que já estavam. Aparece pela terceira vez no texto a palavra megaloi. Ficaram com grande temor, com um mega temor, temor que eles nunca tiveram na vida. Em ver Jesus comandando o vento e o mar. Jesus comanda todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E Ele quer comandar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Derrame bênção sobre a sua vida. Eu mando um abraço para o Flávio, meu amigo, meu vizinho, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente. Mando um abraço para todos aqueles que nos acompanham. E que tenhamos uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio